Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA. A partir de agora, as próximas semanas, até o início da temporada regular da NBA, pelo menos, terça-feira de manhã, né? Vou postar o episódio sempre de NBA da semana na madrugada de segunda pra terça-feira. Então, quando você acordar terça-feira de manhã, vai estar disponível nossa discussão sobre os principais tópicos da NBA. A gente... Nas próximas semanas vamos entrar já em preview da temporada, que começa em outubro. No programa de hoje tem dois grandes tópicos para debatermos, né? O primeiro, a NBA anunciou punições mais duras para os times que pouparem jogadores, principalmente em jogos transmitidos internacionalmente, nacionalmente, né? Os jogos da ESPN são jogos do sábado e os jogos da quinta-feira, principalmente. Os jogos também que serão válidos pelo torneio, né, do meio da temporada. A Copa NBA também vai ter punição mais grave, a gente vai falar sobre isso. E na segunda parte, né, a gente tá naquele momento do ano, assim, é um calendário que nunca para, né? Os Estados Unidos decepcionam no Mundial, aí as estrelas falam, não, vamos jogar a Olimpíada. Aí eles jogam a Olimpíada, jogam bem, ganham, aí depois ninguém vai pro Mundial de novo, e aí é o mesmo ciclo sem fim. Mas a gente já nesse ponto. LeBron James e Stephen Curry já deixaram bem claro ali, não oficialmente, né, mas através do Shams Charania, os dois querem jogar as Olimpíadas de Paris no ano que vem, vários outros jogadores, e a gente vai debater aqui sobre qual seria a convocação da seleção dos Estados Unidos ideal se todo mundo jogasse. E acho que é um debate bem legal, que eu vou ter aqui com meu amigo Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers, @podcast SplashBR, um dos melhores podcasts de NBA do Brasil. Gui, você não tem esse negócio aí de ser poupado por qualquer coisa. Você está gravando o podcast no sacrifício com a mão quebrada. Não afeta muita coisa se tratando de podcast. Quem tá assistindo no YouTube viu, mas seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Valeu, Gabs, prazer gravar contigo aqui. Tanto sacrifício que a gente não tá gravando nesse momento o nosso podcast. O Léo mudou de trabalho, tá numa nova rotina, tá se adaptando. Eu acabei fraturando o dedo, precisei passar por uma operação e tudo mais. Então, quando eu sou o host, eu escrevo toda a minha pauta, normalmente dá mais 100 linhas, então... É um trabalhinho extra ali que com o dedo quebrado eu não consigo fazer, mas para falar aqui com você, um podcast mais que a anotação é menor, dá para eu gravar pelo celular, então facilitou o trabalho, estou aqui contigo. Ou seja, prazer falar com esse público. Participar do podcast Splash Brothers, pesquisa, pauta, documentos, podcast Cara dos Esportes é na moda caralho mesmo, né? Qualquer coisa, vamos lá, inventa qualquer coisa. Ouvi dizer que o senhor quebrou jogando vôlei. Tá aí o erro, né? Se não tivesse jogando basquete. Se bem que eu lembro no colégio, né? Todo o bimestre que a gente jogava basquete, eram uns 3, 4 dedos quebrados. Nunca quebrei. Eu nunca quebrei dedo jogando vôlei. Mas rompi o ligamento do joelho jogando futebol americano. Vamos falar logo dos assuntos do dia. Saiu a notícia do Woj nessa segunda-feira. A NBA aumentou as punições para os jogadores e para os times que não jogam em partidas, principalmente as partidas importantes que são transmitidas para os Estados Unidos inteiro. As multas agora serão de $100 mil, $250 mil para reincidência e podendo aumentar até para $1 milhão caso o jogador e o time sejam reincidentes. Os times têm que manejar o seu elenco e garantir que não mais que um jogador considerado estrela esteja fora de uma partida. Os jogadores têm que estar disponíveis para os jogos mais importantes de transmissão nacional. Os times têm que balancear a quantidade de vezes que o jogador deixa de jogar em casa versus fora de casa e priorizar o jogador ser poupado em casa, né? Porque sim, tem 41 jogos em casa, muitos, por exemplo, se o LeBron não joga contra o Hornets em Charlotte, o torcedor do Hornets só vai ter oportunidade de ver o LeBron em quadra no ano que vem. Então, tentar ter esse... balancear, né? Claro que
Se o jogador tiver machucado, o jogador tá machucado, né? Mas aí vai ter que provar, fornecer exames e tal. E é um problema, né, Gui? Porque acho que não só isso, tem vários outros aspectos, mas é um dos pontos que tira o valor da temporada regular. E a NBA tá tentando transformar a temporada regular em algo mais importante, com um torneio lá, a Copa NBA, como eu falei, e fazer com que os jogadores joguem, né? Porque a qualquer dia tem, 8 jogos e às vezes você tem um Warriors e Nuggets, o Curry vai ser poupado. O Jokic não vai jogar. Você nunca sabe quando que você vai ter os dois times com força máxima, e isso tira muito peso dos jogos, né? Eu acho que a NBA faz certo de tentar controlar. Se tem como controlar, eu não sei. Mas eu acho que é uma iniciativa válida. Eu sou do tempo, Gabs, aí aquela frase meio antiga, né, daquele pessoal mais saudosista, que o Popovich fazia isso no começo dos anos 2000, tinha aquele duelo contra o Heat já de final antecipado, e ele poupava os jogadores. Foi horrível, eu lembro desse jogo, tava todo mundo maluco pra ver, e ele não botou ninguém em quadro. Exato. Isso, desde então, isso cresceu num volume que, como você falou, passou já de uma situação normal, corriqueira, aceitável, só o Pop que fazia isso, não, todo mundo hoje em dia faz isso, todo mundo usa desses artifícios. Tem um ponto que você não falou, mas só que a gente tem também a mudança de regra para a próxima temporada, que é a questão dos prêmios individuais, você precisa atingir um coeficiente mínimo de jogos, então isso também te obriga, 65 jogos. Pode ser multado, você pode ser multado, e também você pode deixar de ganhar dinheiro. Os contratos hoje, todos eles, das principais estrelas, estão atreladas a uma questão de performance, prêmios individuais. Então, se você coloca um coeficiente mínimo, você também acaba punindo ali do outro lado. Mas é o ponto importante, né? Se a NBA quer continuar crescendo, quer continuar fazendo dinheiro, e as renovações contratuais com as TVs custam muito dinheiro e são o motor do cap space, dos faturamentos hoje da liga, é uma parte importante. Então tudo isso tem muita relevância para os jogadores ganharem mais dinheiro, e obviamente eles são parte importante também na receita. Obviamente a gente pode debater a questão do número de jogos, que é uma pauta já há bastante tempo. Mas, olhando a realidade, e a associação dos jogadores concordam, faz parte das discussões e concorda com esse número de jogos, você tem que fazer o máximo possível para que essa temporada regular seja de melhor qualidade possível do primeiro ao último jogo. Realmente é um ponto que deixa a desejar, né? E a questão de reduzir a temporada regular, eu já falei isso aqui no podcast. Para reduzir o número de jogos, você vai ter que reduzir o faturamento. E eu acho que a longo prazo é a melhor opção, você tornar os jogos mais importantes, né? Porque hoje, se o Pistons perde 2 jogos consecutivos, eu não tô nem aí, porque não importa muito, né? Se um time perde 2, 3 jogos, né? Você sabe que pode ganhar 2, 3 seguidos daqui pra frente, né? E se você faz cada jogo importar mais, claro que você nunca vai chegar num cenário NFL, né? Você tem 17 jogos, cada jogo é vida ou morte. Mas você tem que tornar o jogo um pouco mais valioso, né? Só que se reduzindo o jogo, você vai ter de cara menos dinheiro de direitos televisivos, menos faturamento de ingresso, de bar da arena e tal, e ninguém quer aceitar perder a curto prazo para tentar melhorar a médio prazo. Até porque um jogador, não tem por que ele aceitar, porque se aumentar como a gente espera que vai aumentar, tipo, a atenção e a renda e os direitos televisivos, não vai ser esse jogador que vai votar sim numa proposta como essa hoje que vai colher os frutos, né? Então não tem muito incentivo e eu acho que não vai mudar tão cedo. Vamos passar para a segunda parte. Como eu falei, vários jogadores já estão se manifestando através da imprensa que querem jogar as Olimpíadas de Paris depois do fiasco que foi os Estados Unidos. Não sei se fiasco é a palavra certa, né? Fracasso, acho que é a palavra certa. O time foi eliminado na semifinal para a Sérvia. Antes disso tinha perdido para a Lituânia na segunda fase. Não levou ali uma mescla, uma pitadinha de time B, um corpo de time C com algumas peças de time D. Acho que eu definiria a seleção que os Estados Unidos mandou. Até a seleção foi, eu sei já de cabeça essa altura,
Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Austin Reeves, Anthony Edwards, Brandon Ingram, que foi um desastre, foi um maior desastre, muito mal. Josh Hart, acho que diz tudo sobre a seleção. Josh Hart, que é um bom jogador, mas ele tá na seleção, né? Mikal Bridges, Cam Johnson, Paulo Banchero, Jaren Jackson Jr., Walker Kessler e Bobby Portis, viu? Sabia de cabeça. Longe de força máxima. E isso aconteceu em 2019, quando a seleção foi eliminada nas quartas. Os jogadores voltaram para a seleção e mandou o mais perto possível de força máxima. Eu tô com a lista aqui da Olimpíada de Tóquio, mas a gente já viu principais. Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry acenaram positivamente em defender a seleção nas Olimpíadas de Paris. Curry e o LeBron não jogaram em Tóquio e não jogaram também no Rio. O LeBron jogou 2012 em Londres, a última participação dele. O Curry, dessas principais estrelas, é a única que não tem a medalha de ouro olímpica, somado ao fato do Steve Kerr, que é o head coach dos Warriors, ser o head coach da seleção dos Estados Unidos. Eu acho que é uma possibilidade bem grande da gente ver o Stephen Curry em Paris, caso ele esteja saudável. O Kevin Durant é o maior vencedor, né, da seleção olímpica, cestinha, tudo mais. Esteve em Tóquio, indica que vai jogar também. Outros jogadores que já acenaram positivamente: Damian Lillard, Kyrie Irving, Chris Paul, Devin Booker, teve mais alguém, Jason Tatum, Draymond Green, Jaren Jackson Jr. acho que também estava na lista, mas ele estava no Mundial. Mas enfim, esses jogadores, ao que tudo indica, querem estar. O De'Aaron Fox também é outro, lembrei agora, que quer defender a seleção dos Estados Unidos em Paris. Antes de entrar, eu fiz a minha seleção ideal, o Gui fez a seleção ideal dele. Antes da gente entrar nesse ponto, queria passar pela seleção de 2021, que eu acho que não é uma comparação muito boa por causa da pandemia. Então acho que a pandemia fazia ser mais fácil recusar. A seleção em 2021 dos Estados Unidos foi Damian Lillard, Jrue Holiday, Devin Booker, Zach LaVine, Kevin Durant, Jeremy Grant, Keldon Johnson, Chris Middleton, Draymond Green, Jason Tatum, Ben Adebayo e, se segure, JaVale McGee. JaVale McGee é campeão olímpico. Eu fiz um levantamento dos jogadores que poderiam estar e não jogaram. Top. Kawhi Leonard. Ele disse que a intenção dele era jogar, mas ele termina a temporada da NBA com um ligamento cruzado do joelho rompido. Então ele não poderia fisicamente. Stephen Curry... Era até curioso o Kawhi, né? Porque era o time do Popovich. Sim. Tinha toda a questão dos dois e tudo mais. Mas ele... Aquela reaproximação que eles já vinham fazendo. Eu vi umas declarações, ele falando em março de 2021 que ele queria jogar, mas aí tava machucado, não tinha como. O Curry recusou, citou cansaço e tudo mais. Chris Paul recusou, e o Chris Paul vinha de uma temporada muito boa com o Phoenix Suns, que ele foi quinto colocado para MVP. O LeBron recusou porque ele tava terminando de gravar o Space Jam. Ia promover também e tal. Jimmy Butler recusou. Kyrie Irving se machucou, não poderia defender a seleção. O Anthony Davis estava meio baleado, mas recusou. Então, dos nomes, os que não puderam, os que não jogaram são esses. E como eu falei, um ciclo sem fim, né, Gui? Porque decepciona na Copa do Mundo, Olimpíada vai com uma força maior, ganha, aí os caras relaxam, aí decepcionam de novo na Copa do Mundo. É um ciclo sem fim da seleção dos Estados Unidos, até acontecer um desastre maior, como foi em Atenas, a equipe não conseguia a medalha de ouro, e aí tem a Redeem Team de 2008 em Pequim e tal. Mas os Estados Unidos é esse ciclo que nunca acaba. Acho que a gente precisa até começar a debater qual o interesse da seleção americana, dos jogadores estadunidenses sobre a Copa do Mundo, né? Porque eu acho que já existe esse aspecto há bastante tempo, que eles olham a Copa do Mundo com valor, como você citou, apesar de não ter sido força máxima, tinha Damian Lillard, tinha jogadores muito importantes, obviamente, já veio o McGee, Keldon Johnson, esses jogadores, a gente dá até uma risada,
mas tinha jogadores importantes. Mas se a gente olhar a Copa do Mundo, vai ser difícil a gente achar um ano recente, nessa última década pelo menos, que a gente veja uma seleção de Copa do Mundo relevante. Mal comparando com o futebol, a exceção do Brasil, porque tinha toda a questão de não ter, a gente não vê grandes jogadores disputando no futebol a Copa do Mundo, né? Porque não tem um glamour importante. Acho que o time americano, ao inverso, vê a Copa do Mundo com esse mesmo impacto. Você imaginaria LeBron James em Manila? Eu lembro que a última que os Estados Unidos mandaram realmente uma seleção forte foi a de 2014. A de 2014, eu tô abrindo aqui, tô enrolando enquanto eu procuro, mas a de 2014, o Curry tava, porque ele é campeão mundial, né? É o único título grande que ele tem. A seleção de 2014 teve Stephen Curry, mais jovens, né? Todos bem mais jovens, mas Stephen Curry, Klay Thompson, Derrick Rose, Kyrie Irving, James Harden, Kenneth Faried, Kenneth Faried, eu acho que ele entrou na NBA numa época ruim pra ele. Eu acho que ele seria mais útil hoje em dia. Rudy Gay, DeMar DeRozan, Anthony Davis, Mason Plumlee, Boogie Cousins e Andre Drummond. Era uma seleção bem... Mesmo levando em conta que o Curry não era o que o Curry é hoje, o Harden não era o que o Harden é hoje, ainda era uma seleção bem mais qualificada. Só que eu acho que foi um mundial que eles venceram com facilidade, atropelaram a Sérvia na final e tal. E meio que, a gente não precisa mandar, não precisa ir. Pra que eu vou pra jogar a Copa do Mundo, né? E as principais estrelas sabem, né? Que, por exemplo, o Canadá, ele tomou uma decisão. Você tem que se comprometer pelo ciclo olímpico inteiro. Então o Andrew Wiggins recusou lá atrás, ele não tá no Mundial, e a versão inicial é que ele não estaria nas Olimpíadas. Vamos ver como é que vai ser, se isso muda chegando no ano que vem. O Jamal Murray se apresentou para os treinos da seleção no Canadá, não estava em condição física, não acredito que ele poderia jogar Paris. Nos Estados Unidos isso não acontece. Chega a Copa do Mundo, cata-cata pra ver quais os melhores jogadores que vão jogar. Chega a Olimpíadas, cata-cata pra ver quais jogadores vão aceitar. Então eles não têm uma preocupação de criar uma base. E aí, quando o nível de talento é alto, eles compensam a falta de entrosamento. Quando não é, como foi esse Mundial, é um nível alto, mas não absurdo, eles não compensam. Então, é como você falou, eles não valorizam a Copa do Mundo, né? É porque, assim, o torneio mais importante do basquete internacional é a Olimpíada, né? A gente tem... Eu tava pensando outro dia, futebol, tênis e rugby são 3 esportes que eu penso que a maior competição não é as Olimpíadas. São tênis os Grand Slams e rugby a Copa do Mundo e futebol a Copa do Mundo, né? Nos outros esportes, isso inclui basquete, a Olimpíada é o ápice, né? Então dá pra entender também desse lado. Exato. E você citou o Canadá, mas o Canadá não tem um LeBron James, né? Acho que se o LeBron James fosse canadense e se recusasse a jogar a Copa do Mundo, mas depois pedisse para ir para as Olimpíadas, o clamor seria outro. Então tem essa questão também. E esse é um bom elemento de discussão, né? Porque quando a gente vê um catado, que foi mais ou menos essa seleção, a gente vê sofrendo contra times organizados. Sim. Quando a gente compara, em nenhuma situação a Alemanha venceria os Estados Unidos. Mas pelo ritmo de jogo, pela questão de entrosamento, isso acaba fazendo muita diferença em algumas situações. E até olhando isso, né? Os Estados Unidos perdeu por uma posse de bola, basicamente. Se não fosse, como você citou, talvez uma partida terrível do Jalen Brunson, uma Copa do Mundo terrível do Brandon Ingram, outros nomes, e aí a gente pode debater os problemas do time. Eles teriam vencido. Mas esses elementos são muito importantes para entender também o porquê. E aí, como você citou, essa Copa do Mundo, a gente viu, com todo respeito ao Austin Reeves, não é um jogador que a gente vai colocar no top 50, entre outros nomes aqui. Eu não... Você foi até 2014, eu não lembrava dessa Copa do Mundo, antes de você falar, mas desde então o talento caiu, mas acho que não sei se tinha caído tanto como nesse ano. Esse ano foi mais de experimentação, né? Jovens jogadores, Haliburton, Edwards, talvez serão um futuro da liga em alguns anos, mas não tinha um talento, assim, um Tatum da vida, ou até mesmo um Jaylen Brown. Você fala, putz, na pior das hipóteses, joga a bola na mão dele e resolve.
Em 2019, eu acho que era uma seleção, de repente o talento médio do jogador era maior, né? Tinha Donovan Mitchell, Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker ainda no auge e tal. Mas era uma seleção que fazia menos sentido os jogadores. Eu acho que a de 2023, fazia mais sentido, né? Porque você tinha dois armadores, você tinha dois alas armadores, você tinha os alas, você tinha o garrafão. Só que eu achei que realmente faltou o talento e o entrosamento. Eu não sei se. Eu acho que eu falei que os Estados Unidos perdeu pra Sérvia na semifinal. Se eu falei, peço desculpa, foi pra Alemanha. E, assim, a Alemanha jogou melhor que os Estados Unidos, né? Eu sei que terminou em uma posse de bola, mas eles deram uma recuperada ali no final da partida. Não teve nada de aleatório no jogo. Acho que a Alemanha venceu porque jogou melhor e foi o time melhor. Mas vamos entrar nas nossas convocações. 12 jogadores, como é para os torneios de basquete. Eu fiz a minha. Eu postei um vídeo sobre isso no Instagram, no TikTok. Eu mudei um jogador desde do vídeo, que eu mudei de ideia. Mas vamos começar posição por posição, Gui. Eu separei aqui armadores, alas e bigs, né? Jogadores de garrafão. Vamos começar pelos armadores, né? Os dois armadores ou mais. Não sei como é que vai ser a sua lista. Você tem, teoricamente, você convoca um titular e um reserva de cada posição, e você tem mais dois extras ali que você pode escolher. Mas quem são os seus armadores? Eu coloquei 3 na lista aqui. Stephen Curry. Acho que a partir do momento que ele pede para ir, não tem muito o que discutir. Damian Lillard, que também para mim é outro jogador fantástico. Eu tava na dúvida, confesso que eu tirei ele, voltei e acabei aqui antes de entrar no ar, na última passada, e voltei com o Donovan Mitchell na minha relação. Eu tava um pouco nesse sentimento, e acho que é algo que a gente pode até debater posteriormente. Eu queria trazer, por exemplo, o próprio Haliburton, mas algum jogador jovem, assim, que a gente veja como futuro da NBA, mas aqui eu não consegui pensar nesse nome, pensei no Haliburton, mudei de ideia, Lamelo não fez uma boa última temporada, então fui na segurança com 3 All-Stars. Eu não penso no Donovan Mitchell como armador, ele não tá na minha lista, mas se tivesse, eu não teria ele aqui, né, eu teria ele como alarmador. Eu confesso que eu pensei no Garland, eu pensei mais no Garland do que no Donovan Mitchell, porque eu acho que a seleção precisa de um armador. Porque mesmo o Lillard foi mal nas Olimpíadas, né? Ele jogou machucado, Sim. Mas ele é um cara de pontuação primeiro, e eu acho que no basquete FIBA você precisa de um cara que arme o jogo de verdade, né? Tanto que os meus armadores, eu fui com 2 armadores. Stephen Curry, óbvio, e eu acho que vai soar estranha essa minha segunda escolha. Eu fui de Chris Paul. Eu sei que ele não é mais o Chris Paul. Eu sei que é uma versão diminuída. Mas eu acho que precisa de um jogador que, seja por 15 minutos, que traz a bola, chama a jogada, instrui os companheiros. E eu acho que os armadores que você enfrenta no basquete FIBA não têm o mesmo atleticismo dos armadores que você enfrenta na NBA, então acho que o Chris Paul seria um pouco menos exposto nesse sentido. E eu acho que precisa de um cara como esse, que deu uma estabilizada no time. Eu pensei no Tyrese Haliburton e no Jalen Brunson, que eu acho que o Haliburton fez um mundial melhor do que o Brunson, mas são 2 armadores mais tradicionais, que eu acho que se você quiser ir por um caminho mais de trazer um jogador jovem, como você falou. Dito isso, eu acho que essa discussão toda é inútil, porque eu acho que vai ser Stephen Curry e Kyrie Irving. Eu acho que vai ser o Kyrie Irving, porque todo mundo ama o Kyrie Irving, né? Os jogadores gostam muito do Kyrie Irving, né? E por mais que ele não seja a melhor opção tecnicamente, ele é um bom cara de vestiário, né? Ele é um cara que já foi campeão olímpico. Então, se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que vai ser Curry e Kyrie Irving ou Curry e Damian Lillard. Eu acho que é por aí. Eu fui no que imagino que eles estejam pensando. Sim. Pensei no Haliburton aqui, quase, como eu falei, eu coloquei justamente nessa necessidade, como você falou. E do Chris Paul, é um nome interessante porque o basquete, não só a velocidade é diferente, mas a inteligência do jogo é diferente, né? Ele é um cara um dos maiores QIs da NBA, então acho que ele funcionaria muito bem nesse sentido, olhando para um torneio de tiro curto. O que a gente viu muita diferença nos Estados Unidos, principalmente no jogo contra a Alemanha,
jogo contra a Lituânia também, né? Que os outros times têm as jogadas, têm a movimentação e os Estados Unidos está muito acostumado a pick and roll, joga a bola por a linha de 3 e arremessa, ou ataca a cesta, né? Só que aí no basquete FIBA é tudo mais condensado, isso não funciona tão bem. E o Chris Paul é um cara que chama um bloqueio aqui, faz uma movimentação, dá a bola, pega de volta. Então eu acho que ele faz sentido. Shooting guards agora. Até mal... Pode falar. Antes disso, só mal comparando, eu que assisti a Summer League por conta do meu Vitor Wembanyama, você via que ele sofria nesse sentido, né? Ele não é um jogador formado nos Estados Unidos que todo jogo é um contra um, ataca o cara e finaliza a jogada. É um basquete mais trabalhado realmente. Isso influencia demais para quem não tá acostumado nessa cultura e para quem vai para um estilo de jogo muito mais coletivo. Shooting guards aí... Rapidinho, outro dia eu vi um vídeo no Instagram, tava rolando, eles pegaram um vídeo de basquete de base na França, os caras tocando bola, se movimentando fora da bola e tal. E aí botaram um vídeo de AAU, né? Que é o maluco, porra, dando dunk, gritando, a bola não anda. É a diferença na base do basquete europeu e do basquete dos Estados Unidos. Alas armadores. Aqui eu também mudei. Eu fui com 2, Devin Booker e Anthony Edwards. Eu mudei aqui no meio da gravação porque eu tava com Drew Holiday, né, na posição do Edwards, mas acho que ele foi o melhor jogador dos Estados Unidos, merece essa chance, deve ter a mídia o suficiente para ser convocado para as Olimpíadas. O Drew Holiday, na minha opinião, é um excelente cara para você ter numa dessas vagas extras, né? Porque se você pega um time que tá com um armador jogando pra caralho, tu bota o Drew Holiday e desacelera ele. Por exemplo, um jogo contra o Canadá, ele marcar o SGA, né? Ou um jogo contra a Alemanha, né? Que o Dennis Schroeder jogando pra caramba, né? Então, ele é um cara importante. Eu fui de Devin Booker e Anthony Edwards também. Pra mim, são os dois melhores shooting guards da NBA. Pensei no Donovan Mitchell ali, ao invés do Edwards. Mas né? Ele merece, né? Ele é o cara que jogou bem no Mundial. Merece. Alas. Aqui eu tenho... Vou passar a minha lista primeiro dos alas. LeBron James, Jimmy Butler, Jason Tatum e Kevin Durant. Copamos. Eu não coloquei o Kawhi Leonard, porque mesmo levando em conta um cenário ideal que todo mundo jogaria, ainda assim eu consigo ver o Kawhi Leonard jogando Olimpíadas. Eu acredito... Sim, o dia que subir a bola no jogo, nas Olimpíadas de Paris, e o Kawhi Leonard tiver de uniforme em quadra... Eu acredito. Antes disso, eu não consigo ver o Kawhi Leonard. Então, pra mim, são os 4 melhores alas. Eu confesso a você que eu fiquei mais na dúvida do Paul George ao Kawhi Leonard. Outro também que pra tá saudável vai ser difícil. Não tá saudável, mas já passou por experiência de Copa do Mundo, de Olimpíada, já esteve com o Dream. Não sei se ele vai querer repetir a experiência dele com a camisa dos Estados Unidos. Tem esse ponto, a lesão dele foi justamente num treinamento... ali do time no amistoso dentro do próprio time, mas fomos iguais nessa lista. Não tem. O Kevin Durant ali, posição 4, posição 3, né? E eu acho que numa formação... Eu vou te perguntar qual seria o seu quinteto titular, mas o LeBron acho que seria importantíssimo porque a armação que ele traz, né? Você falou da inteligência do Chris Paul, né? LeBron nem se fala, talvez o jogador de basquete mais inteligente da história, né? E no basquete FIBA... Eu tava vendo os highlights dele em Londres e Pequim, né? Ele... É porque os números dele hoje em dia, muitos ofensivos, são melhores do que naquela época, né? Mas você vê os jogos do LeBron ali, final dos anos 2000, início dos anos 2010, o atleticismo dele era um negócio de outro mundo, né? Era um negócio absurdo. Bigs, ali caras da posição 4, mas que também jogam um pouquinho na posição 5, e posição 5 tradicionais. Gui, quais são os seus? Aqui eu fui com 3, você deve ter ido com mais. Senti a falta de ter mais um. Fiquei pensando se eu tirava alguém, se eu não tirava. Pode ser com seus argumentos, você até me convencesse a tirar o Spider Mitchell aqui, mas foi com Draymond Green, Anthony Davis, Bam Adebayo. É bom ressaltar nesse sentido, por que eu fiquei com essa dúvida? Porque a gente viu muito debate nos Estados Unidos, em todos os cantos, falando na necessidade de bigs, né? Como os Estados Unidos perderam essa Copa do Mundo também na batalha de rebotes. O Jerry Jackson Jr. foi uma vergonha
Teve média de 4 rebotes por jogo, né? E assim... Pô, mas essa é mais ou menos o que ele faz. Não é surpresa, não é surpresa. Ele é um cara gigante, com uma envergadura enorme, um dos melhores defensores da NBA, o melhor protetor de aro, e não consegue pegar rebote. É inacreditável, né? A gente falou sobre isso no podcast depois da final, eu e o Vitor Buratini. Assim, é vergonhoso um cara do tamanho dele não conseguir pegar rebote, mas por isso que ele tem que jogar do lado do Steven Adams, né? Só que o Steven Adams ele é neozelandês ou australiano? Neozelandês. Enfim, a questão do tamanho realmente foi um problema. E eu acho que o Steve Kerr pecou em não colocar mais o Walker Kessler em quadra. Não é o Walker Kessler que eu botei aqui. Eu realmente tirei o Donovan Mitchell e eu botei o Brook Lopez. Porque, tudo bem, em termos de talento, ele se equipara aos jogadores nessa lista? Não. Mas ele é gigante, ele é pesado. E eu acho que os Estados Unidos precisam da opção, porque mesmo o Ben Adebayo, que é um excelente pivô, ele é menor que basicamente todos os pivôs do basquete FIBA. Ele tem 2 e 4. Ele não é... Ele até começou como ala pivô, né? Em Kentucky ele era ala pivô. E assim, falta nos Estados Unidos um pivô de 2,15 metros, de 36 anos, meio calvo, com as costas cabeludas, lento, que fuma no intervalo. Precisa de um desses caras, né? Porque... O Valanciunas jogou muito bem contra os Estados Unidos. Até contra a Alemanha, que não tem um grande pivô, tem caras do basquete europeu, teve dificuldade. Então eu acho que o meu argumento para ter o Brook Lopez aqui é para você ter uma opção caso você enfrente uma Sérvia, caso você enfrente uma Lituânia, um Montenegro, que tem um pivô qualificado. E é bom lembrar que as regras da FIBA são diferentes da NBA, né? Sim. Então a questão do pivô é diferente. Você não tem a restrição lá de ficar debaixo do aro, Sim. a questão de disputa de tirar a bola ali no aro. Tem questões que o jogo muda um pouco, então a questão da altura, dessa fisicalidade, faz uma diferença que na NBA você consegue compensar com um jogo de mais velocidade. Sim. O Davis, o problema do Davis também, eu acho que se ele colocasse a mente dele, ele conseguiria ser o pivô nesse sentido. Só que a gente sabe que ele não gosta de jogar em tempo integral de pivô, né? Então tem que ter uma opção ali de um cara. E a opção dos sonhos é o Joel Embiid. Porque ele se naturalizou não, tirou a cidadania francesa no ano passado. Todo mundo acreditava que era para defender a França nas Olimpíadas de Paris. Só que esse ano ele vai e tira a cidadania dos Estados Unidos. E agora a empresa dos Estados Unidos tá especulando muito. Será que ele vai jogar pela seleção dos Estados Unidos? O Embiid é camaronês, mas ele poderia jogar por uma das duas. Então tem essa possibilidade. Eu ainda acho que ele vai acabar defendendo a seleção da França. E o Wembanyama e Embiid seria fantástico, né? França é outra que teve baita desastre, né, na Copa do Mundo. Mas eu acho que é uma possibilidade real. De repente a gente tem o Joel Embiid, aí você tira o Brook Lopez ou no seu caso do Donovan Mitchell, e ele é titular, porque ele é exatamente o que os Estados Unidos precisam. Exatamente. Só estaria curioso para ver como o time jogaria com um pivô ali. O Embiid, a gente sabe que ele é vocal e ele vai querer o jogo para ele também, né? Ele vai querer ter uma participação grande nesse ataque, não só fazendo um trabalho sujo. Mas concordo contigo, aqui você me fez criticar minha própria relação, porque a gente sabe que o basquete FIBA tem muito desse trabalho sujo. O Caboclo dominando o Giannis Antetokounmpo justamente nesse trabalho sujo ali algum ano atrás. Então o Davis não faria isso. 2019, né? E bons tempos. E ter um jogador com esse jogo de costas pra cesta, né? Eu acho que é importante também. Acho que é isso, né? Kyrie Irving, como eu falei, eu acho que vai acabar indo porque ele é parça de todo mundo. Não descartaria Jaylen Brown. O Jaylen Brown, ele tem um bom relacionamento com o Steve Kerr. O Jaylen Brown, o filho do Steve Kerr jogou com o Jaylen Brown no basquete universitário, né? Então, eu acho que é uma possibilidade também. E acho que a vaga do Anthony Edwards pode ser que não esteja definida, né? Porque, enfim, pode ter outras opções. Ele é o mais novo e acabar sendo o cara que fica de fora. Mas tirando isso, eu acho que Curry vai.
Eu acho que o LeBron vai, porque ele, nos últimos anos, ele tá filmando um documentário e tal, aí vai querer ser, minha última dança aqui com a seleção dos Estados Unidos e tal. O Kevin Durant sempre joga, então acho que ele vai. O Tatum jogou o Mundial de 2019, acho que jogou a Olimpíada também, acho que ele vai. O Davis vai ser uma questão física. O Ben Adebayo, eu acho que vai também. E com esse time eles vão vencer o ouro, porque tudo bem, basquete, jogo único, acidentes acontecem, mas é aquela coisa. Eu acho que com esse nível de talento, você pode ter uma seleção que joga 20 anos juntas e você não consegue compensar. Não consegue compensar a diferença que é ter uma seleção. Meu quinteto titular, com a minha convocação, seria Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James, Kevin Durant e Anthony Davis. Não tem entrosamento da seleção alemã, da seleção da Sérvia, da seleção da Espanha, que compense um quinteto como esse. Eu só mudaria da minha seleção Devin Booker pelo Jimmy Butler. Ali eu nem convoquei o Butler como shooting guard, mas pra ser aquele carrapato, eu acho que pode ser o Tatum também. Pode ser o Tatum também. E aí eu acho que a primeira rotação a gente viria Draymond Green entrando e o Ben Adebayo, aí você bota um time maior, dependendo do matchup, o Brook Lopes, acho que a gente vai ver o Tatum e Jimmy Butler e tal. Mas é isso. Acabou a festa. Esse negócio de sonhar que a gente vai derrotar os Estados Unidos e tal. Não a gente, Brasil, né? O resto do mundo. Se for o que tem sido noticiado, acabou a festa. Os caras vão ser campeões olímpicos. Mas, Gui, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Sigam ele lá no @TaniguchiCampos, se eu não me engano. E no Acho que é. E no @podcast SplashBR. O podcast faz parte da rede do Jumper. Gui, valeu mesmo, até a próxima. Prazer gravar você e prazer daqui a pouco estar te ouvindo, Gabriel, também, falando de NFL. Eu baixei o seu conteúdo, mas ainda não ouvi. Ouvirei amanhã, mas você não tá trabalhando, bom. né? Tem por causa do dedo, né? Você não tá indo pro trabalho, voltando, que é o período que o pessoal escuta podcast, né? Basicamente. Mas hoje eu tirei o dia pra fazer um grande nada. Então, merece. Foi o meu dia de seguindo a cartilha do meu médico ali, não fazendo nada, pelo menos uma vez no período. Eu achei que você ia falar seguindo a sua cartilha. Eu fiquei preocupado. Mas valeu, Gui. Muito obrigado, ouvinte. Mandar um grande abraço pro Leonardo Paglioni também, que simplesmente não responde mais mensagem. Eu mando mensagem. Imagina eu que tô há 2 semanas perguntando quando a gente volta pra gravação e ele não me responde. O cara... Eu tô achando que ele foi comprar cigarro e não voltou mais. Eu mandei mensagem, vamos gravar e tal, só o Gui respondeu 12 horas depois, mas respondeu, Leonardo Paglioni. Eu tô na geladeira dele. Mas enfim, pessoal, podcast Cara dos Esportes de NBA volta semana que vem, terça-feira de manhã. Se tiver alguma notícia bombástica, vai ter episódio extra antes disso. Então, até a próxima. Tchau.